São 6h04, estamos ao vivo como todas as manhãs e você pode participar do Manhã no Ar com a gente, mandando para cá sugestões de reportagens, denúncias, flagrantes. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp, que é 992258767. Você também pode entrar na nossa página do Facebook, interagir com a gente, que a gente adora. E hoje eu quero mandar aí um beijo muito especial para Francisca Benchimol, lá do bairro São Francisco. Ela acompanha todo dia aqui o Manhã no Ar. Muito obrigada, Francisca, pela sua companhia diariamente, bem cedinho aqui com a gente. A gente começa o programa de hoje falando sobre o julgamento da socialite Marceline Schumann, que começou ontem. Ela e outros 4 envolvidos na tentativa de homicídio da bacharel em Direito, Denise Almeida, foram ouvidos pelo Tribunal de Justiça. O pivô do caso seria o empresário Marcos Souto, que confirmou ter que tinha um relacionamento com as duas. Os trabalhos do júri foram iniciados pela manhã e interrompidos no início da noite. Hoje deve acontecer, então, a segunda parte desse julgamento no Fórum Enoque Reis. Se for condenada, Marceline Schumann pode pegar até 15 anos de prisão. Vamos ver como é que foi o dia de ontem desse julgamento. Foi com lágrimas que Denise Almeida começou o depoimento dela. A universitária, que ainda tem uma bala alojada no corpo, chorou ao rever as imagens do dia do crime. Ela contou que foi ameaçada por Marceline e chegou a pensar em agredir a socialite. A senhora teve vontade de dar uma surra na Marceline? Vontade a gente tem, né? Delegados e outras testemunhas também foram ouvidas, incluindo o marido de Denise, que falou que Marceline ligou para ele por várias vezes. Ela me ligava, eu estava em casa e a Denise estava comigo. Eu não sei se ela queria fazer inferno na minha casa, não entendeu, sobre essa situação, mas também eu peguei várias vezes o Marcos seguindo o carro da Denise. Marcos Souto, pivô desse triângulo amoroso, assumiu que teve um relacionamento com as duas. Mas eu digo que você não tiver relacionamento. Marceline Schumann confirmou o caso com o empresário, que já durava 7 anos, segundo ela. E falou que Denise mandava mensagens constantemente na tentativa de causar ciúmes. Foi quando começou a conversar com Charles McDonald sobre o assunto. Ele falou que ia haver uma forma de fazer ela parar de me perturbar, que ia dar uma surra nela. E ele falou, uma surra nela? Ia dar um susto, dar uma surra nela para ela se tocar e parar de me perturbar. Charles teria entrado em contato com o Rafael dos Santos, o Salsicha, por meio de Edinaldo Gomes, primo dele. E de acordo com a polícia, quem conseguiu o contato para o aluguel da arma foi Karen Marques. No primeiro momento, McDonald disse que foi pago para articular o crime, mas nessa terça desmentiu a versão inicial. Marceline falou que os R$3.000 eram emprestados. Pelo fato dele estar passando por problemas financeiros, desempregado e ele se propôs também que iria me pagar posteriormente. E essa não foi a única alteração nos relatos. Todos os réus foram unânimes em dizer que foram coagidos a assinar um depoimento que eles não fizeram. Houve de fato a tortura, houve de fato a coação para que assinassem um depoimento que era uma versão, para mim, fantasiosa isso aí. A tortura foi justamente para levantar a tortura para isso, para dizer que aquilo que foi dito na fase policial não procede, porque eles não disseram aquilo. De acordo com Rafael, que aparece nas imagens das câmeras de segurança efetuando os disparos contra o carro de Denise, o acordo não era de execução. E ele diz ainda que não ia receber dinheiro por isso. Me pediu um favor, tinha como eu fazer um favor para ele. Certo. Falei que tinha, sim. Um favor? Sim, senhor. Não lhe prometeu dinheiro? Não, dinheiro algum. Não prometeu, não. Sim, pode continuar. Aí eu devi o favor para ele, que ele me ajudou muito no tempo que eu estava... Qual foi o favor que ele pediu para o senhor? Se tinha como eu fazer um favor de dar um susto em uma mulher que tinha uma outra mulher que tinha pedido para ele. Dar um susto. Aí eu também nem fiz muita pergunta. Só falei que dá assim para fazer um favor para ele, que ele podia contar comigo. Certo. Aí, para o senhor dar um susto, o senhor foi até a academia e efetuou 3 disparos em direção ao carro dela. Foi, sim, senhor. Foi isso? Para dar um susto? Foi, mas a intenção não era matar ninguém. Depois de 11 horas, o julgamento foi interrompido. Só deve ser retomado na manhã dessa quinta-feira. A previsão é que até às 8 horas da noite a sentença seja definida.
A gente vai começar a sessão já com os debates, né? O Ministério Público vai ter 2h30 para falar, depois a defesa 2h30, o tempo dividido entre os advogados. Depois vai haver a réplica pelo Ministério Público mais 2 horas e depois a réplica pela defesa mais 2 horas. Quando a gente terminar os debates, aí eu já vou levar os jurados para a sala secreta e lá nós vamos proceder à votação e eles vão decidir se os acusados são culpados ou inocentes. Marceline Schumann, que pode pegar até 15 anos de prisão, diz estar arrependida. A minha intenção nunca foi tirar a vida da Denise, jamais. Nunca foi, nunca será. Eu peço que realmente que ela me perdoe do fundo do coração, que se ela realmente passou por esses momentos ruins, não era a minha intenção. Então, a gente vai ao vivo agora para o Fórum Enoque Reis conversar com a Thea Morel, que acompanhou o julgamento durante toda a manhã de ontem e traz agora para a gente detalhes aí dessa sessão que vai acontecer hoje e que deve ser, como foi dito aí na matéria da Larissa, definida até o fim do dia, o veredito, o resultado desse julgamento. Vamos para lá então com ela ao vivo. Bom dia, Thea, tudo bem? O que deve acontecer hoje aí no tribunal, hein? Bom dia, Daniela. Bom dia a todos. Bem, a gente pode até ter algumas reviravoltas na manhã de hoje, Dani, até porque todo esse tempo que a defesa e que a acusação tem para apresentar as teses deles, né, é um tempo muito grande, onde provavelmente novas teorias devem surgir. Pelo menos a defesa de Marceline Schumann já adiantou isso. Já disse que, além de todos os argumentos que utilizou até agora durante o processo, pode surgir aí com novas teorias, com novas teses para tentar sustentar a defesa. Tanto que ontem eles se pronunciaram um pouco antes do julgamento, mas não quiseram adiantar muita coisa, né? Primeiro, quem vai falar é a acusação. É o promotor do caso, Rogério Marques, que vai apresentar aí todos os indícios de que o grupo realmente tinha a intenção de matar Denise Almeida. Um desses indícios é o fato de que o Salsicha atirou na cabeça dela. Existem os depoimentos que foram tomados com todo esse grupo quando eles foram presos. Ontem mesmo a gente mostrou aqui uma entrevista que o Rafael Leal fez, onde ele dizia para a imprensa que ele receberia R$3.500 para matar ou aleijar Denise, né? Isso tudo lá no início da investigação. É claro que ao longo de todo o processo as versões vão mudando, mas o Ministério Público está atento tanto ao que foi dito antes quanto ao que vai ser dito agora, o que está sendo dito durante o julgamento, né? E depois das 2h30 em que a acusação vai ter aí para apresentar todos os seus argumentos e todas as suas teorias, vai ser a vez da defesa dos acusados. Nós temos aí pelo menos 3 advogados diferentes que estão trabalhando nesse caso, né? Tem o advogado da Marceline Schumann. A gente observa, inclusive, acompanhando o julgamento aqui, que muitas vezes vem um advogado que faz um tipo de pergunta, depois vem outro advogado, eles representam diferentemente os réus, né? Em linhas de atuação diferentes. Então, a gente sabe que a defesa vai ter aí pelo menos essas 2h30 para apresentar os seus argumentos. E depois disso, claro, como algumas novas teorias devem surgir hoje pela manhã, a acusação vai ter o direito de fazer a réplica, né, que é justamente a contra-argumentação de tudo que foi apresentado, e também a defesa de apresentar aí um argumento final. Somente depois disso é que vem a votação, né, por parte dos jurados. Os jurados, na verdade, podem demorar muito tempo para decidir, mas eles decidem apenas se os acusados, né, se os réus são realmente culpados ou inocentes. Já o juiz Mauro Antoni, que é quem está conduzindo todo esse processo aqui no Tribunal do Júri, vai definir, se eles forem acusados, claro, qual que vai ser aí o tamanho e o teor da pena de cada um. Dani. É assim que funciona, inclusive ontem a gente detalhou aqui no Manhã no Ar, como é que funciona o Tribunal de Júri, exatamente assim, se condenados pelos jurados, então o juiz define a pena. Agora, são os mesmos, obviamente, os mesmos jurados de ontem, e eles dormiram em um hotel, né, separados, nenhum deles foi para casa, não pode ter nenhum contato, inclusive nenhum com o outro, para não interferir nesse julgamento, não é isso? Na avaliação que eles têm até esse momento do caso, não é isso, Thea?
Exatamente, Daniela. Eles ficam confinados, eles ficam isolados uns dos outros, porque, assim, realmente foi um dia bastante exaustivo, que durou quase 10 horas, mas eles tiveram acesso a muitas informações. Quem acompanhou realmente esse julgamento sabe que são muitos detalhes foram revelados hoje aqui. Detalhes sobre como a Denise se sentiu, detalhes sobre o relacionamento dos três, sobre esse triângulo amoroso, né? Detalhes sobre a vida pessoal também de Marceline Schumann e o marido dela, enfim. São muitos detalhes que os jurados realmente precisam avaliar e eles ficaram, sim, isolados, confinados. Eles realmente não têm como ter aí informações também extra, informações de fora, qualquer tipo de julgamento de valor realmente, até mesmo da imprensa, né? Se alguém acha que alguém é culpado ou não é. O ideal é que eles trabalhem da forma mais isenta possível para tomar essa decisão. E é claro, durante esse debate também não significa que eles vão entrar na sala e 5 minutos depois eles vão decidir o que vai acontecer, não. Esse debate pode durar bastante, porque eles precisam entrar em consenso. Obrigada, Thea Morel, por enquanto. Você continua aí, lógico, a gente volta a te chamar daqui a pouquinho aí com mais informações, adiantando os detalhes desse julgamento, segundo dia de julgamento do caso Marceline, que recomeça daqui a pouquinho. Até mais, Thea, daqui a pouco a gente volta a te chamar. O jornal A Crítica de hoje também traz os detalhes aí do julgamento do caso Marceline como destaque. A manchete é drama no tribunal. E você pode conferir, além da matéria da manchete, outras notícias, comprando aí o jornal A Crítica nas bancas ou com seu jornaleiro. Se preferir, pode também fazer assinatura e receber o jornal na sua casa. Lembrando que, além do jornal, o assinante ganha o cartão A Crítica Prêmio, que é esse que está nas minhas mãos, um cartão de vantagens, onde os leitores assinantes têm acesso a descontos nos melhores estabelecimentos comerciais da cidade, além de benefícios em eventos culturais. A assinatura pode ser feita através do 3643-1010. Agora a gente vai mudar de assunto. Há 2 dias, a interrupção no abastecimento de água na cidade tem afetado grande parte da população. Dessa vez, um dano em uma das bombas do complexo da Ponta das Lajes, lá no Mauazinho, tem deixado aí alguns bairros da Zona Leste, sobretudo da Zona Leste, sem água. Vamos ver como é que está a situação por lá. O ruído em uma das bombas do Complexo das Lajes foi detectado após uma queda de energia na última terça-feira. E por se tratar de um equipamento de grande porte, as equipes técnicas já estão trabalhando para solucionar o problema. Os técnicos acharam que não deveria continuar o funcionamento da bomba. Nós imediatamente acionamos toda a nossa manutenção, que começaram a fazer a retirada da bomba e detectaram que ela tinha um dano severo. O complexo da Ponta das Lajes, localizado no bairro Mauazinho, é responsável pelo abastecimento de água da Zona Leste. E no período da manutenção, somente 4 bairros serão afetados: Jorge Teixeira, Nova Floresta, Cidade de Deus e Mutirão. Nós disponibilizamos uma série de um contingente de caminhão-pipa para os hospitais, para as entidades assistenciais, hospitais, creches. Dona Maria já sabe o que fazer. A gente tem que reservar, né, nos baldes, em alguma vasilha que a gente tem em casa. Porque só é uma caixa d'água pequena, né? E tem 8 pessoas na casa. Aí a gente tem que se virar. Mas tem gente que não está satisfeito com a situação. A primeira vez foi 4 dias e agora já está com 2. Semana retrasada, né? E agora já está com 2 dias, 0 sem água. E a conta está chegando aí. A conta é que não falha, de jeito nenhum. A gente continua falando aí de problemas de comunidade. Uma audiência pública em Manacapuru discutiu a demora na conclusão das obras do programa Luz para Todos. Mais de 2.000 famílias que vivem na zona rural do município estão à espera desse serviço. A gente sabe o quanto é importante energia elétrica para o desenvolvimento, para a qualidade de vida. Essas famílias tiveram essa promessa, mas até agora nada. Vamos ver a reportagem. A espera pelo programa Luz para Todos já dura pelo menos 6 anos. Até hoje a gente estamos nessa luta. Não sei se é dessa vez que a gente vamos conseguir, né, nossos objetivos. Mais de 2.000 famílias da zona rural de Manacapuru vivem na expectativa da chegada da energia elétrica.
Então, esse é o maior objetivo. Nós queremos, o mais breve possível, eles pudessem colocar essa energia. A possível paralisação do programa, bem como a demora na conclusão das obras, foram temas de audiência pública que reuniu representantes do programa e líderes comunitários. Será que vamos ter energia? Porque se tiver energia, o povo vai para o interior, vai produzir mais e vai viver melhor, com certeza. Representantes de 40 comunidades rurais estiveram presentes na audiência pública e cobraram, acima de tudo, uma data para a implantação do programa nas suas comunidades. Aí é por isso que eu estou aqui e tenho fé em Deus de ser atendida de novo, tá? Apesar de não apresentar o cronograma de execução, o coordenador do programa no estado disse que até em 2018, 100% das comunidades de Manacapuru serão atendidas. Mas na realidade o programa vai continuar, o governo tem o compromisso de continuar a levar a eletrificação para todas as comunidades e com certeza nós conseguiremos universalizar o uso da energia. Este é o grande desejo do governo federal com a ajuda do governo do estado. O assunto agora é transporte coletivo. Ontem, o presidente do Sinetran disse que os empresários das empresas de ônibus aqui de Manaus não podem arcar com melhorias no sistema, já que a tarifa atual não cobriria, segundo eles, os custos com a frota da cidade. Eles esperam aí uma posição da prefeitura para resolver o problema. Todo mundo chorando, né? Vamos ver, então, no caso deles, o que está acontecendo. Segundo os dados, foram gastos, em média, mais de 61 milhões de reais por mês entre março de 2015 e o mesmo período desse ano. Hoje, infelizmente, as empresas, apesar que os ônibus estão na idade média da exigência do contrato, para mais investimento com essa tarifa, infelizmente, não dá. Em fevereiro, o sindicato entrou com uma ação judicial para que a tarifa do transporte público tivesse um reajuste de 12,37% referente aos cálculos da inflação de abril do ano anterior. Segundo a diretoria do sindicato, por conta do prejuízo, não é possível prever melhorias no sistema caso o preço da passagem de ônibus não aumente. Sem equilibrar os custos, não há como manter o serviço na forma prevista em contrato. O presidente do Sinetran disse também que ainda aguarda um posicionamento da prefeitura para estabelecer o preço do bilhete do transporte coletivo para este ano. Mesma coisa que eu contrate um funcionário e falo, você vai trabalhar para mim, mas eu não sei o salário. Agora a gente conversa com a Adriane Diniz, direto do estúdio da Rádio A Crítica. Ela também está ao vivo lá na 93.1 e agora conversa com a gente aqui no Manhã no Ar. Olá, Adriane, bom dia, tudo bem? Bom dia, Daniela. Lá pelo centro da cidade, os motoristas de carretas, de carros pesados, simplesmente estão ignorando as restrições de uso de determinadas vias em horários que são destinados a ele, né? Parece que a confusão está grande por lá, Adriane. Tá sim, Daniela, é uma confusão antiga, tão antiga que em 2013 foi criado um decreto municipal que restringe a circulação de veículos de grande porte em algumas ruas do centro da cidade, como a Marquês de Santa Cruz, Lourenço da Silva Braga, a Quintino Bocaiúva, Andradas, parte da Joaquim Nabuco e também a Floriano Peixoto. Todas essas ruas têm restrição de circulação de veículos de grande porte, carretas e caminhões. Só podem circular de 6 da manhã até as 8 da noite veículos com menos de 16 toneladas, que é o peso total bruto de cada um deles. Mas a gente vê, inclusive, aí nas imagens, que esses veículos continuam circulando por lá, normalmente dentro do horário de proibição. E esse decreto existe, Daniela, porque existe uma preocupação do transtorno que é esse tipo de veículo circular em horário de pico, por exemplo. A gente sabe que já aconteceram alguns acidentes, são veículos com carga, além de terem que andar numa velocidade reduzida que atrapalha o fluxo do trânsito nessas áreas, eles podem ocasionar acidentes e atrapalham também para quem precisa estacionar, para quem precisa ir numa feira ali no centro, porque eles têm carga e descarga. Então, eles acabam passando muito tempo ali naquela área do centro da cidade, causa um transtorno muito grande para quem precisa circular, além do risco. O Manaus Trans foi procurado pela reportagem do jornal A Crítica, que fez esses flagrantes ontem lá pelo centro da cidade, disse que a fiscalização é diária, mas que vai reforçar para evitar que isso continue acontecendo. Existe multa pesada, inclusive, mas como ela não tem sido aplicada, os veículos continuam circulando normalmente, mesmo em horários proibidos. Todo mundo que vai ao centro sabe o grande transtorno que isso ocasiona, não só no trânsito, na vida dos pedestres também, porque a
gente sabe que são horários de grande circulação, não só de carros, mas de pessoas mesmo que transitam ali pelas calçadas, e fazer toda essa carga e descarga com as pessoas ali andando, não tem necessidade, ainda que as pessoas discordem, regra é regra, lei é lei, tem que ser cumprida e cabe ao poder público fiscalizar, né? Porque o empresário ou o dono da carreta, ele não tem interesse de fazer uma hora extra, de pagar ali de madrugada os carregadores, que sempre sai um custo mais caro. Ele sempre vai tentar dar um jeitinho para, na hora que chegar na cidade, por exemplo, a hora que for fazer essa descarga. Agora, não dá para admitir isso, e o poder público é que tem que intervir, não é isso, Adriane? Até porque não adianta você criar uma lei, um decreto, e não ter cumprir condições de fiscalizá-lo, de fazer com que ele se cumpra, né? Eu, particularmente, tenho medo de andar do lado de carretas, de contêineres, assim, até mesmo pelos acidentes que já presenciei e já fiz reportagens, e eles saem ali naquelas ruas do centro com uma carga muito pesada, até porque tem os portos ali. Inclusive, tem uma liberação ali para algumas ruas. No caso, ali no Educandos, existe a liberação na Lourenço da Silva Braga para que esses veículos circulem, os que estão chegando nos portos aqui da cidade com carga e descarga. Apenas essa liberação. O restante, não. Então, existe um decreto de quase 3 anos que precisa ser cumprido, precisa ser fiscalizado para o poder público, que não adianta você simplesmente determinar algo e esse algo deixar de ser cumprido e fazer vista grossa, né? Ignorar que isso está acontecendo. E por falar em ignorar determinações, né? Aquela decisão que afasta o Quinteto Fantástico, aqueles 5 delegados que acabaram atuando como delegados durante todos esses anos, de 2009, 2010 para cá, embora não tenham passado em concurso, essa decisão de afastamento continua sendo ignorada simplesmente. É isso, Adriane? Continua, Daniela. É uma decisão do Supremo Tribunal Federal que saiu há mais de uma semana determinando o afastamento desses delegados, na verdade. Eles não foram aprovados no concurso de 2009, ainda assim assumiram o cargo, algumas pessoas até com influência no governo, e esses 5 delegados continuam atuando. A defesa deles pediu explicações, na verdade, entrou com um recurso para que o processo fosse aclarado, né, para que ficasse mais claro essa decisão. Enquanto isso, eles seguem ali como delegados, recebendo como tal, atuando como tal, mesmo não tendo passado o concurso público. E vale lembrar também que essa decisão de afastamento, inclusive, foi tomada em 2012 pelo então governador Omar Aziz, mas o próprio Tribunal de Justiça garantiu que eles continuassem trabalhando. Aí o caso chegou ao STJ, que agora já determinou há mais de uma semana, e essa decisão continua sendo ignorada. A gente vai acompanhar para verificar no que isso vai acontecer e de que forma, né? Porque tem que ver os detalhes dessa decisão, porque se eles receberam salários de delegados sem serem delegados, sem terem sido aprovados, né? Como fica isso? Se tem uma devolução ou se houve a autorização do Tribunal de Justiça e isso faz com que eles não tenham essa obrigação de devolver o dinheiro? De que forma eles serão substituídos? Porque a gente sabe que o número de delegados hoje é pequeno aqui no Amazonas. Teve aquela decisão lá atrás dos comissários que acabaram deixando de ser delegados, então reduziu ainda mais o número de profissionais aqui no Amazonas. É uma carência, ainda não teve concurso público, e de que forma isso vai se resultar, né? De que forma esses profissionais vão ser substituídos, a gente vai ficar acompanhando, e principalmente se eles vão, de fato, ser afastados. Adriane Diniz, sempre um prazer falar com você. Durante as manhãs, a gente volta a conversar, então, amanhã, na sexta-feira. Até lá, uma grande quinta aí para você e para os ouvintes da Rádio Acrítica. Até lá, Daniela. Ótimo dia. Tchau, tchau. A polícia prendeu um casal suspeito de envolvimento na morte do taxista José Augusto Pereira. O latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte, ocorreu na madrugada do dia 15 de maio, ali na zona leste da cidade. Além deles, um outro suspeito já havia sido preso por participar do crime. Para a polícia, a mulher confessou que o trio estava sob efeito de drogas. Vamos ver. A polícia prendeu Abraão de Moraes Silva e a mulher dele, Aline Silva da Silva. Os dois são acusados do latrocínio, roubo seguido de morte, do taxista José Augusto Pereira, de 45 anos, que aconteceu dia 15 de maio, no bairro Tancredo Neves, na zona leste da cidade. Além dos dois, um terceiro envolvido, Edson Oliveira da Silva, o Abacate, já tinha sido pego no último dia 24. Para a polícia, Abacate confessou ter segurado a vítima para que Abraão deferisse os golpes. A Aline também assumiu que o trio estava sob efeito de drogas na hora do crime. O caso foi elucidado em menos de um mês.
Já se deu por encerrada. A equipe da DRF prendeu os 3 infratores que realmente praticaram o crime de latrocínio. Cabe mencionar que o Abraão estava foragido do semiaberto, uma pessoa de alta periculosidade que ofende nitidamente a garantia da ordem pública, não podendo conviver em sociedade. Espero que a Justiça possa condenar esse infrator em pena máxima e que fique por muito tempo preso. A gente continua falando de casos de polícia. A Secretaria de Segurança realizou ontem mais uma operação para diminuir aí o índice de criminalidade em Manaus. Durante a ação, vários carros e motos foram abordados ali na Avenida Brasil, na Zona Oeste. A Amanda Amorim acompanhou esse trabalho e vai mostrar agora pra gente. A ação contou com reforço de 14 policiais e 3 servidores do Detran, onde montaram uma barreira policial na Avenida Brasil, no bairro da Compensa, com a finalidade de identificar carros roubados e furtados, além de inibir toda a criminalidade no local. Eu vou conversar com o responsável desta ação, o delegado titular André Sena. Um momento importante, já que as outras ações também tiveram bons sucessos, né, delegado? Exatamente. É sempre importante a gente estar fazendo essas operações de maneira a inibir a criminalidade na região da Compensa. Existe, assim, uma estatística, basicamente, de quantos carros, né, e motos vocês pretendem fazer essa apreensão? Bom, nós vamos fiscalizar o maior número possível de veículos. A nossa meta é em torno de mais de 500 veículos. Dentro desse número, vamos tentar recuperar também a grande quantidade de carros roubados e furtados. Já tem aqui uma quantidade de motos aqui apreendidas pelo Detran e esse é o nosso objetivo. É uma ação que tem sido bastante aceita pela população, né, delegado? Isso, tem sido bastante exitosa esse tipo de operação, porque a gente mostra para a sociedade a atuação da Polícia Militar juntamente com a Polícia Civil e o Detran e, de qualquer maneira, inibe a criminalidade. Porque o número de crimes é muito alto, né? Exatamente. Já houve operação na Zona Sul, na Zona Centro-Oeste. Agora nós estamos fazendo operação com foco na Zona Oeste. 2 mulheres foram presas em Itacoatiara com vários tipos de drogas. Vamos ver. Segundo a polícia, Casey dos Santos Gama, de 23 anos, e Kellen Pinto dos Santos, de 22 anos, estavam com aproximadamente 350 gramas de maconha e 13 trouxinhas de oxi. Com elas também foram encontradas sacolas plásticas e uma balança de precisão. As 2 foram encaminhadas para a delegacia do município, onde devem ficar à disposição da justiça. Elas vão responder pelo crime de tráfico de drogas. Vou mudar de assunto agora. Funcionários de uma empresa terceirizada de serviços gerais ali que atende a Prefeitura de Manaus reclamam da falta de pagamento de rescisões trabalhistas. Já a empresa alega que a Prefeitura não realizou o repasse financeiro. Vamos conferir essa situação para ver o que a gente pode fazer para resolver, né? Afinal, a pessoa trabalha, tem rescisão, precisa nesse momento e acaba não recebendo. Vamos ver a situação deles. Cerca de 50 funcionários da empresa Conserge Serviços Gerais, que presta serviços para a Prefeitura de Manaus, reclamam da falta de pagamento da rescisão trabalhista. Eles foram dispensados em abril deste ano e agora tentam recorrer os direitos. Eu estou devendo a pensão, aluguel e filho quando chora com fome. Como é que a gente vai fazer para, entendeu? Para alimentar eles. A empresa alega que a Prefeitura não repassou valores financeiros e, por esse motivo, não cumpriu o pagamento dos funcionários. Teve audiência já no Ministério do Trabalho, só que não foi resolvido lá não. Aí o sindicato ficou de tentar chamar o prefeito, mas também até agora não deram nenhuma solução pra gente. Quer saber do prefeito também, se realmente isso é verdade, né? Pois é, a gente também precisa saber, né? Estamos aguardando aí o posicionamento da Prefeitura de Manaus sobre esse assunto para saber, uma vez feito o repasse, se ele vai realmente para quem merece, para quem tem direito, no caso dos trabalhadores que foram demitidos. E durante a inauguração de uma UBS ali na Zona Centro-Oeste, o prefeito Arthur Neto falou pela primeira vez sobre as mudanças nas unidades de saúde do Estado e fez aí críticas ao reordenamento que o governador quer implementar. O líder do Executivo Municipal chegou a dizer também que é preciso que o governador José Mello repense essa decisão. Vamos ver a declaração dele. A Unidade Básica de Saúde Mansububol, no bairro Alvorada, foi toda reformada e ampliada e deve atender mais de 22 mil pessoas. Esperamos que a população preserve, cuide bem dessa UBS e a use já há muitos anos, ela serve essa região e agora, muito melhor, poderá servir melhor ainda a toda a população aqui do entorno
do nosso Mansur Bol. Essa é a 47ª obra de saúde da Prefeitura nos últimos 3 anos e vai reforçar o atendimento da atenção básica na zona centro-oeste. Uma das preocupações do prefeito por causa do possível aumento do número de pacientes devido às alterações no sistema de atendimento proposto pela Secretaria Estadual de Saúde. Durante a inauguração, pela primeira vez publicamente, o prefeito criticou a decisão do governador José Mello de reordenar o atendimento de saúde em Manaus. Ele reclamou de não ter sido comunicado de nada antes dessas decisões. Ele não falou comigo, ele tomou uma decisão sem me consultar. E eu creio que ele, uma pessoa organizada, com boa memória, ele tem meu telefone. Então eu tenho certeza que no momento em que ele achar que deve conversar comigo, ele vai me ligar. E eu vou esperar, porque eu considerei que foi uma atitude não correta, uma atitude equivocada. Arthur Neto aproveitou e sugeriu que os cortes, se forem necessários, sejam feitos em outros setores que não atinjam os serviços de saúde. Teria que fazer cortes no custeio, e esse custeio na saúde, na verdade, para mim é investimento. Por mais que a gente gaste nesse investimento, para mim investimento é investimento nas pessoas, enfim. Então eu acho que deveria ter havido uma meditação maior, porque a cidade não concordou com isso, a cidade ela exige serviço de saúde à altura e vamos ver o que vai dar. Aí a crítica do prefeito ao governo, e nós também vamos ver o que vai dar. Então a gente espera que os dois mandatários, né, do governo estadual e do governo municipal, conversem, se entendam, se telefonem, porque quem vai ganhar com essa comunicação, sem dúvida nenhuma, somos todos nós, a sociedade, a população, e vamos ver aí qual vai ser a resposta do governador. E olha só essa oportunidade, o IPHAN abriu um processo seletivo para professor substituto. As vagas são para o interior do Amazonas e quem fala mais sobre essas inscrições é o Márcio Azevedo, com quem eu converso agora com ele ao vivo. Bom dia, Márcio. Conta pra gente, quem tem interesse aí de participar dessa seleção, como é que deve fazer, hein? Oi, Dani, muito bom dia a você que está conosco. Olha, são só 10 vagas, é pouquinho, mas tem muita gente que vai se interessar. São para os municípios de Erunepé, Humaitá, Itacoatiara, Lábrea, Maués e Tefé. Esses municípios estão com vagas do IPHAN. As pessoas interessadas podem fazer inscrição até o dia 14 de junho no site da instituição. A taxa custa R$ 50 e pode ser paga até o dia 15. E aí, quem se interessar por essas vagas temporárias pode receber de R$ 2.018 a R$ 5.143, isso dependendo da carga horária de cada campi aí do IPHAN, para onde esse professor vai ser lotado. Olha, em Erunepé, as disciplinas que estão com vagas abertas são física, matemática, letras na área de língua inglesa, zootecnia ou veterinária. Já em Humaitá são recursos pesqueiros, em Itacoatiara, química, Lábrea, geografia e informática, Maués, física e Tefé, química. Então, se você se enquadra em uma dessas áreas e está precisando, lembrando, é vaga temporária, pode fazer inscrição no site do IPHAN, lembrando que até o dia 14 são as inscrições, você pode pagar a taxa até o dia 15 e aí fazer a prova e ver se consegue se enquadrar em uma dessas 10 vagas. Como eu falei, são poucas vagas, mas vai ser bem concorrida, Dani, então vai lá, corre, faz as inscrições. São poucas vagas, mas para quem está precisando de emprego, sem dúvida nenhuma, é uma ótima alternativa que você traz para a gente. Obrigada, Márcio Azevedo. Daqui a pouco eu volto com você com outras informações. Estamos de volta aqui no Manhã no Ar. A gente traz agora detalhes das inscrições para o projeto Viver Melhor Atividades Motoras, que foi lançado essa semana. O serviço é oferecido para pessoas com algum tipo de deficiência e que queiram praticar atividades físicas. As aulas começam na próxima semana e, melhor, são de graça. Vamos ver. Júnior está todo feliz. Aos 4 anos vai começar a fazer exercícios físicos. Ele tem autismo e a mãe fez a inscrição no programa de atividades motoras. Juntos, 2 vezes por semana, os dois vão vir para as aulas de educação física. Ele precisa de mim, né? Aí eu tenho que vir. Não só nas atividades com ele, mas em outras coisas, o médico, tudo eu vou com ele. O acompanhamento de um familiar é exigência para participar do programa e, ao mesmo tempo, uma forma de aproximar e estimular a prática dos exercícios. A participação da família é fundamental, em todos os sentidos, inclusive até para que essa família possa perceber a desenvoltura desta criança, desse seu filho, e em casa, em ações
práticas possa também dar continuidade, o que vai ser muito bom para o desenvolvimento da criança. 110 vagas estão disponíveis, 90 delas já foram preenchidas. As inscrições são feitas exclusivamente no Centro de Convivência Padre Pedro Vinólia, na Cidade Nova, até as 2 da tarde desta sexta-feira. Para fazer a inscrição, é preciso levar cópias do RG ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço, laudo médico da deficiência e uma foto 3x4. As aulas começam na próxima segunda-feira. A partir de 6 meses aí não tem limite de idade, nem de deficiência, tá? Lógico que são as pessoas que têm alguma condição de sair de casa, esses são as pessoas que nós estamos aguardando para a gente fazer esse trabalho. E a gente continua agora falando sobre saúde. Você já ouviu falar nas técnicas de medicina chinesa? Com certeza já, né? A acupuntura é uma delas. E agora a gente vai conhecer uma outra que ajuda a diminuir o estresse e a ansiedade. Você sabe qual é? Vamos ver. O nome é difícil de pronunciar. Auriculoterapia. Uma especialidade dentro da medicina chinesa que tem o objetivo de harmonizar o organismo por meio de estímulos em pontos específicos da orelha. Esse estímulo, ele inibe e aumenta áreas do cérebro, né, com a liberação de substâncias que vão cair na corrente sanguínea e tem um resultado geral, um resultado sistêmico muito importante para o paciente. Dona Adair, de 78 anos, sofria com fortes dores nas costas e o problema fez com que ela procurasse a auriculoterapia. Nós vamos trabalhar com 2 pontos dentro dessa região cervical, para que ela possa referir uma melhora da qualidade de vida e uma diminuição da dor. Doía muito essa área do pescoço por causa da cervical, né? Eu não podia mexer muito o pescoço porque doía muito. Agora, com esse tratamento que eu fiz hoje, eu estou bem melhor. A acupuntura é outro ramo da medicina milenar chinesa e segue as mesmas características da auriculoterapia. A acupuntura, ela faz parte da medicina tradicional chinesa. Na verdade, é a parte mais famosa da medicina tradicional. A acupuntura já está no mundo todo há mais de 5.000 anos e chega no Brasil fortíssima e cada vez vai crescendo mais e mais esse tipo de terapia. É a utilização de agulhas em pontos específicos para gerar equilíbrio energético, homeostase. Marilene faz acupuntura para lidar com o estresse do dia a dia e acabar com outros problemas físicos. Fui recomendada pelo meu médico para fazer acupuntura, para equilibrar a ansiedade, né? Tratar outros problemas de saúde e pronto. Após alguns meses de tratamento, os problemas de saúde de Marilene foram resolvidos graças à acupuntura. A queixa principal da nossa paciente era estresse e ansiedade, então nós corrigimos isso com pontos que têm essa liberação de determinadas substâncias para diminuir o estresse, a ansiedade e trabalhamos também com pontos de fígado, que segundo a medicina tradicional chinesa está relacionado ao estresse e à ansiedade. Se você ficou interessado, uma clínica no Vieira Alves está disponibilizando sessões de graça dessas técnicas milenares, toda quarta-feira a partir das 6 da noite. Dura em média cada atendimento 30 minutos e a gente faz avaliação e todo o procedimento necessário para trabalhar a acupuntura. Bacana, né? São 6h46, para você que está chegando agora com a gente, muito bem-vindo aqui o Manhã no Ar. Vamos mostrar o que já foi notícia até agora aqui no programa. Começa o julgamento da socialite Marceline Schumann e de outros 4 envolvidos na tentativa de homicídio da bacharel em Direito Denise Almeida. Os trabalhos do júri foram iniciados ontem pela manhã e interrompidos durante a noite. A segunda parte do julgamento deve acontecer durante o dia de hoje no Fórum Enoque Reis. A audiência pública em Manacapuru discute demora na conclusão das obras do programa Luz para Todos. Mais de 2.000 famílias que vivem na zona rural do município estão à espera do serviço. Dirigentes do Sinetran afirmam que as empresas de ônibus de Manaus não podem mais arcar com as melhorias no sistema do transporte coletivo. De acordo com ele, a tarifa atual não cobre os custos com a frota da cidade. Eles esperam uma posição da prefeitura para resolver o problema. Polícia prende casal suspeito de envolvimento na morte do taxista José Augusto Pereira. O latrocínio ocorreu na madrugada do dia 15 de maio, na zona leste da cidade. Além deles, um outro suspeito já havia sido preso por participar do crime. Secretaria de Segurança realiza operação para diminuir o índice de criminalidade em Manaus. Durante a ação, vários carros e motos foram abordados na Avenida Brasil, zona oeste da cidade.
Funcionários de empresa terceirizada que atende a Prefeitura de Manaus reclamam da falta de pagamento de rescisões trabalhistas. A empresa alega que a Prefeitura não realizou o pagamento dos serviços. O prefeito Arthur Neto diz que não foi informado das mudanças feitas nas unidades de saúde e faz críticas ao reordenamento proposto pelo governo. Segundo o prefeito, é preciso que o governador José Mello repense a decisão. Agora a gente traz informações sobre o serviço de atendimento nos PACs aqui da nossa capital. O atendimento em 11 pontos atendimento ao cidadão, foram alterados desde ontem. Eu converso agora com o Márcio Azevedo, que conta pra gente detalhes aí dessas alterações que acabam interferindo na vida de muita gente, não é mesmo, Márcio? Como é que vai funcionar essa nova forma de atendimento nos PACs, hein? Exato, Dani. Olha, antes era um atendimento presencial, a pessoa ia direto, pegava a ficha, ficava esperando. A ouvidoria mudou para um agendamento por meio do site da ouvidoria e resolveram novamente mudar. A pessoa agora vai ter que ir aos PACs para pegar uma ficha para atendimento no dia seguinte. Mas quem vai me dar todos os detalhes, explicar, é o José Nildo, que é o secretário executivo da Sejusc, que a ouvidoria está inserida na estrutura da Sejusc. José Nildo, bom dia. Por que dessa mudança para voltar as pessoas enfrentarem fila, pegarem ficha? Bom dia. Bom dia. Na verdade, nós estamos tentando otimizar de novo, resgatando a característica do pronto atendimento. Todo mundo que chegar lá vai ser atendido. São só para alguns serviços, como carteira de trabalho, RG e CPF. Os demais continuam normal pelo agendamento. Você chega lá para agendar de 12 às 14 horas. Se tiver vaga, vai ser atendido na hora, no mesmo horário. Se não tiver, vai ser atendido no dia seguinte. Tem um número de vagas disponíveis ou depende do serviço? Dependendo do serviço, né? Os mais procurados são esses que eu estou te falando. RG, carteira de trabalho e CPF. Todos que chegarem lá vão ser atendidos prontamente. Quais são os demais que ainda precisam de agendamento pelo site? Todos os demais. Temos 37 serviços ao todo. E só vão precisar desse agendamento nesses 3. Por que dessa decisão de voltar? Vocês sentiram algum problema pelo agendamento eletrônico? O agendamento eletrônico tinha alguns problemas. Por exemplo, você marcava, só ia ser atendido daqui a 20 dias. Agora não, no máximo com 2 dias você já vai ser atendido. Você estava falando que muita gente que agendava acabava não indo, isso atrapalhava? Exatamente, a pessoa agendava para daqui a 20 dias, acabava porque por algum motivo ela não poderia comparecer e acabava prejudicando porque a gente deixava de atender outras pessoas. Ou seja, então, para a gente reforçar, quem for precisar tirar a segunda via de identidade, tirar CPF, carteira de trabalho, dirige-se a um dos 11 PACs no horário da tarde e agenda. Vai no PAC mais próximo da sua casa, de meio-dia às 14 horas e agenda. Se tiver vaga no mesmo dia, na mesma hora vai ser atendido. Senão, no dia seguinte, no máximo, já vai ser atendido. Não vai ter mais aquela espera de 10 dias, 20 dias para ser atendido. No máximo, 2 dias. Agora, aqueles outros, como a pessoa precisa de atendimento nas concessionárias de água, de energia, algum outro serviço que o PAC disponibiliza, esse tem que ser pelo agendamento eletrônico? Não, esses são normal. Pode chegar lá que na hora que chegar vão ser atendidos. Bom, se a pessoa tiver alguma dúvida de que serviço precisa ainda do agendamento eletrônico, como é que faz? Pode estar entrando em contato com a Sejusc, que fica ali no Conjunto Seletro Amazon, Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, ou através dos telefones também. Você tem algum deles para disponibilizar? Pode ser, a gente está usando mais os institucionais, né? 9233-7474. Bom, esse é o 9233-7474, a pessoa tira a dúvida e descobre qual é o outro atendimento que não precisa de agendamento pelo site, pode ir direto, vocês vão tirar essas dúvidas. Na verdade, os únicos que precisam de agendamento são esses que eu estou te falando, identidade, CPF e carteira de trabalho. O resto tudinho vai ser atendido na hora, pronto atendimento. Bom, então peraí. Ele deu uma dificuldade aqui. Você disse que esse tipo de atendimento não precisa mais do agendamento eletrônico. Agora está dizendo, só para a gente deixar claro, para não confundir quem está em casa. A pessoa que for tirar identidade, CPF, carteira de trabalho, não precisa mais entrar no www.ouvidoria.m.gov.br. Vai direto ao PAC. Vai direto ao PAC. Se tiver a vaga no dia mesmo já é atendido. Se não, no máximo em 24 horas será atendido. Tá certo, Dani. Olha, qualquer dúvida, acho que a gente tem um telefone, deixa aí embaixo para as pessoas entrarem em contato. Eu acredito também que no próprio site da ouvidoria.m.gov.br há essas dúvidas aí para as pessoas tirarem, mas como ele falou, identidade, CPF, carteira de trabalho, a pessoa vai direto ao PAC à tarde, se tiver vaga é atendido no mesmo dia, se não, eles dão a ficha para atender no dia seguinte. E os demais, e as pessoas podem tirar suas dúvidas, entra no site da ouvidoria para fazer o agendamento eletrônico, Dani.
Obrigada, Márcia Azevedo, pelas informações. Agradeço também aí ao José Nildo. Porque agora chegou a hora da gente conferir as informações de tempo e de trânsito lá de cima. O RCCOP já sobrevoa a cidade de Manaus e é para lá que a gente vai agora pegar essa carona com Adeilson Albuquerque. Bom dia, Adeilson, tudo bem? Oi, Dani, bom dia, tudo bem? Sim, bom dia para você. E é claro, hoje um bom dia especial para o Diego Trindade e para os seus pais, a Dileia e o Gracinildo, que estão acompanhando o Manhã no Ar em Parintins, e para o Edilson Gomes, do Nova Esperança. Eles sempre falam com a gente, com a nossa equipe nas redes sociais, e muito obrigado pelo carinho. Temperatura média para hoje de 25 graus, sensação térmica de 26, possibilidade de chover de 50%, raio UV alto. O sol é forte e impera no início desta quinta-feira, Dani. Que dia bonito, né? Que imagem bacana que o Alex mostra pra gente agora. A gente vê, inclusive, aí a floresta contínua, ao outro lado do Rio Negro, lá ao fundo, a linha do horizonte. E a gente volta, então, a mostrar a parte de Manaus, onde tem a parte urbana, aqui na esquerda do seu vídeo, também um pouco da floresta contínua aqui à sua direita. Qual é o bairro que a gente está agora, hein, Adeilson, sobrevoando? Nós estamos aqui no início do Japim, inclusive Daniela Sayag. Parece coisa do destino, não sei. O Alex Gomes, o nosso repórter cinematográfico, está mostrando aqui a General Rodrigo Otávio. Tem um ônibus em pane mecânica mais uma vez. Ontem nós mostramos aquele ônibus em pane na entrada da Universidade Federal do Amazonas. E hoje o ônibus em pane mecânica está quase na entrada da Universidade Luterana Ubra, bem aqui na General Rodrigo Otávio, no mesmo sentido. E, consequentemente, Dani, o trânsito já está pegando o SESI mais uma vez. Então, o que acontece hoje é uma repetição, na verdade, do que aconteceu ontem. Então, você, meu amigo, minha amiga, que está ligando a televisão agora, não acha que a gente está reprisando o programa de ontem, não. Na verdade, é um outro ônibus quebrado na mesma rua, a poucos metros de onde o ônibus enguiçou ontem, novamente Rodrigo Otávio, e novamente causando um transtorno gigante no trânsito, né, Adeilson? Mostra pra gente como é que tá a Rodrigo Otávio nesse momento. Essa é em frente ao supermercado, como ele falou, em frente ali à entrada da Universidade Luterana, da Ubra, e a gente vê a Rodrigo Otávio, que é um dos principais caminhos, um dos mais tradicionais para chegar ao Distrito Industrial, onde centenas de pessoas estão se dirigindo agora, 6h55, para trabalhar. E aí o que a gente tem é a Rodrigo Otávio com trânsito muito lento por conta desse ônibus enguiçado, esse ônibus no prego, né, Adeilson? Exatamente. Ontem o problema era bem aqui, ó, neste ponto, na entrada da Universidade Federal do Amazonas, bem aqui na passagem de pedestres. Hoje é um pouco mais lá na frente, mas olha só como já está a lentidão, a retenção. O condutor, inclusive, não consegue nem andar em alguns pontos. Ele para, anda, segue. Tem que ter paciência, Daniela Sayag. Mais uma vez, infelizmente, um simples ônibus em pane mecânica no prego, como a gente costuma dizer, atrapalha, causa uma retenção. Olha só, sobre o viaduto Gilberto Mestrinho, o complexo viário Gilberto Mestrinho, olha só como já está completamente parado também. Já já nós vamos mostrar o lado aqui da Avenida das Torres. Trânsito completamente parado, Daniela Sayag, mais uma vez. Aí a gente tem nesse momento no seu vídeo esse encontrão, que já é famoso, de quem vem da Avenida das Torres com quem encontra quem vem da Cosme Ferreira. Avenida das Torres, um trânsito também lento. Agora, em vez da gente ir para a Avenida das Torres, olha só, a gente consegue caminhar um pouco mais então pela Avenida das Torres. Daqui a pouco eu queria voltar para Cosme Ferreira, mas nesse momento a gente mostra a Avenida das Torres, o trânsito parado, nesse ponto parado, né? A alternativa, então, não é essa. Quem normalmente pega a Avenida das Torres, como é que faz, hein, Adeilson? Olha, nós, inclusive, antes de chegarmos aqui, passamos ali sobre o Parque do. Por lá o trânsito ainda é bem melhor. Então, para quem está na Cidade Nova neste momento, acompanhando o Manhã no Ar, estava pensando em seguir aqui pela Avenida das Torres, não faça isso não. A opção, sem dúvida nenhuma, é seguir por dentro do Parque das Laranjeiras, para acessar ali a Tancredo Neves e pegar a Rua A, depois seguir pela Perimetral até ali próxima à Bola do Eldorado. Então, esta é a opção para quem mora na Cidade Nova neste momento. Agora, quem mora na Zona Leste, como o Alex mostra ali, olha só a extensão da Alameda Cosme Ferreira. Para quem vem da Zona Leste,
evite neste momento a bola do Coroado, também a exemplo da Avenida das Torres. Dani. Cosme Ferreira completamente parada, a gente vê os carros realmente parados, a lentidão é muito grande. E aí a gente tem um encontrão, mais um, né? O que acontece é assim, e nessa área da cidade isso é muito visível. Você vem com duas pistas, e no outro lado você vem com duas, três, de repente você tem todo um fluxo aí que é acoplado ao sistema de repente, que é o famoso encontrão. Normalmente, nesses horários de pico, já é complicado passar, e aí quando você tem uma pane mecânica de um ônibus, aí piora mais a situação. Quer dizer, você já tem um problema que é estrutural, você já tem a questão do horário, que normalmente tem um movimento muito grande de carros, e aí tem uma terceira questão, que é o ônibus enguiçado. O resultado é esse que a gente vê agora no vídeo, né, Adeilson? Exato, e ontem mais uma vez era um ônibus particular também, só que bem na entrada da Universidade Federal do Amazonas, e hoje um pouquinho mais na frente, mas no mesmo local, na mesma via, que é a General Rodrigo Otávio em direção ao Japim. Infelizmente, isso atrapalha centenas de pessoas, tanto pessoas que vêm da Cidade Nova ali pela Avenida das Torres, quanto para quem sai da Zona Leste aqui pela Alameda Cosme e Ferreira. Duas situações atípicas, né, Dani? Pelo menos um dia após o outro, na mesma via, quase no mesmo lugar, infelizmente atrapalhando centenas de pessoas. O melhor de tudo, que os agentes do Manaus Trans já estavam no local, estão lá, e também já tem um carro guincho do Manaus Trans que daqui a pouco vai retirar aquele ônibus em pane mecânica, um pouco depois ali da entrada da Universidade Federal do Amazonas, quase na entrada da Ubra ali no Japim. Então, pelo menos daqui a pouco o ônibus já vai ser retirado do local, mas infelizmente as pessoas são prejudicadas, os motoristas que saem da Cidade Nova pela Avenida das Torres e também da Zona Leste aqui pela Alameda Cosme Ferreira, quase em frente já aqui o engarrafamento ao Clube do Trabalhador do SESI, na Zona Leste de Manaus. 6 horas e 59 minutos, faltando um minutinho aí para as 7. Se você pudesse, se você mora nessa área da cidade, puder esperar um pouquinho, faça, porque você vai acabar ficando esperando ou em casa ou no trânsito parado na Cosme Ferreira, que está bem complicado. Então, se você puder aguardar um pouquinho, já liga ali para o trabalho, já diz que vai chegar um pouquinho depois, porque vai ficar parado sim. Mas em compensação, como a Adeilson falou, o ônibus, ao contrário de ontem, que demorou muito para ser retirado, o ônibus hoje já está sendo retirado pelo Manaus Trans em alguns minutos. Então, essa via provavelmente vai voltar a um fluxo normal, que é bastante carro, mas que anda um pouco mais rápido do que a gente vê nesse momento. Adeilson, daqui a pouco eu volto com você, então, com outras informações. Até já. A gente viu aí no início da entrada do Adeilson que o sol hoje está bastante forte e, como a gente sabe, aqui na nossa região, sol e calor são constantes. E por isso a gente não pode descuidar nem um minuto da nossa pele. O índice de câncer de pele é preocupante entre as autoridades de saúde. Cresceu quase 60% nos últimos anos. Especialistas alertam que o uso diário do protetor solar é indispensável na vida dos manauaras. Vamos ver de que forma a gente pode e deve tomar alguns cuidados na reportagem do Márcio Azevedo e do Antônio Domingos. Vamos lá. No verão amazônico, a intensidade dos raios ultravioletas são mais fortes. Esse é um período que as pessoas que ficam muito expostas ao sol devem redobrar os cuidados. Isso porque, na nossa região, diferentemente de outros locais do país, os raios solares já são nocivos entre 8 horas da manhã e 5 da tarde, como explica esse dermatologista. Todo sol capaz de mudar a cor da pele, de bronzear ou de queimar, como as pessoas falam, é danoso para a pele. Se a pessoa usa protetor solar, ela pode andar em qualquer horário do dia sem sofrer o dano da radiação solar, desde que esteja protegida. Quem trabalha exposto ao sol, como vendedores ambulantes, corre mais riscos de ter problemas de pele do que as outras pessoas. Por isso, os médicos recomendam máxima proteção, seja com roupas de manga longa, chapéus e muito protetor solar, itens que o Mirlerson não abre mão. Passamos tudinho, botamos uma camisinha aqui para não melar o pescoço, não ficar preto, não queimar. Sol acaba. E isso acaba com a pele. Em dias nublados é muito comum as pessoas esquecerem de usar o protetor solar, mas a radiação continua agindo. Por isso, é importante que a pessoa não abra a mão da proteção e que tenha que passar de maneira abundante. A pele tem que ficar branca mesmo, porque o protetor tem que desaparecer. E, se possível,
Ainda os médicos recomendam que você use um óculos escuro. Se a pessoa não sabe qual usar porque não consegue classificar se a sua pele é seca, oleosa, normal, use um filtro solar 30, existem os com cores brancas, os sem cores, os incolores, e a pessoa escolhe de acordo com a sua vontade. Mesmo com esses cuidados, é importante que as pessoas fiquem atentas a mudanças na pele, como o aparecimento de manchas, sinais que começam a aumentar de tamanho ou sangrar e até pequenas feridas. Se isso ocorrer, elas devem procurar imediatamente um especialista para não entrar nos índices de câncer de pele em Manaus, que entre os anos 2000 e 2015 cresceram quase 60%, segundo dados da Fundação Alfredo da Mata. Agora a gente vai voltar lá para cima com o RC Cop. Ele está em outro ponto da cidade, volta a falar com a gente agora ao vivo. Então, cadê o Adeilson aqui no meu telão? Olha, a gente não tem sinal, a produção acabou de me avisar que o sinal do Adeilson caiu. Tem problema não, daqui a pouquinho a gente volta com ele. Enquanto isso, a gente vai mostrar uma matéria de comunidade para você. Moradores do bairro Novo Aleixo agora têm mais espaços para atividades de lazer e práticas esportivas. Vamos ver o que está acontecendo por lá. Antes, os espaços eram ocupados por mato. Agora, os 2 parques da juventude oferecem à população playground, academia ao ar livre, campo de futebol de areia, mesas para jogos e mais de 800 metros quadrados de pista de caminhada. As áreas receberam também recuperação vegetal e projetos de paisagismo, com plantio de 306 árvores e mais de 2.000 mudas ornamentais. As obras contaram com o apoio das secretarias municipais de infraestrutura e limpeza urbana. Os novos espaços vão proporcionar à comunidade uma opção a mais de lazer, esporte e saúde. Porque não tinha lazer, agora sim. Nós estamos aqui com lazer, como as meninas também estão aí. Estamos felizes aqui, todos os dias estou aqui. E hoje é dia da liberdade de impostos. Em alusão à data, empresários e donos de lojas de um shopping aqui da nossa capital vão fazer aí promoções nos setores de vestuário, calçados, alimentação e eletroeletrônicos. O desconto é para alertar a população sobre os tributos altos. Olha, mesmo que você não vá lá comprar, vale a pena dar um pulinho para saber quanto era o preço antes e quanto o preço está hoje. Porque aí fica muito claro o quanto nós pagamos de impostos. O resultado disso, a gente saber cada vez mais cobrar. Porque o que a gente paga de imposto não é fácil não para acontecer tudo que acontece aí no nosso país, né? Então, se você, mesmo que você não vá comprar, vá lá dar uma olhadinha, que a gente tem ali na cara, na nossa cara, demonstrado o quanto a gente paga de imposto. Vamos ver a reportagem. Mais de 60 lojas deste shopping aderiram à campanha. A ideia é vender mercadorias sem incluir impostos. Com isso, o consumidor consegue perceber o quanto paga de tributos. De acordo com o coordenador do evento, os empresários devem vender produtos com 30% a menos do preço normal. Esses produtos que têm produtos de consumo, de moda, né, vestuário, calças, sapatos, que têm carga tributária em torno de 36%, vão ter esses descontos nos seus preços. Agora sim, vamos voltar lá para cima, ver como é que está o trânsito em outro ponto da cidade com a Adeilson Albuquerque, que já sobrevoa. Onde é que a gente está agora, hein, Adeilson? Nós estamos aqui na Camapuã, na zona norte da capital do Amazonas, passando neste momento sobre a empresa de transporte coletivo, a União Cascavel Eucatu. Inclusive, passando aqui pela Camapuã, a gente observa, Daniela Sayaga, que o trânsito por aqui ainda é bem tranquilinho. A gente segue aqui, saindo da Camapuã, para pegar um pouco mais embaixo aqui a Noel Núteus. São vias principais da Cidade Nova, na Zona Norte. Por enquanto, por aqui, como o Alex Gomes mostra, o fluxo de veículos é bem tranquilinho. E essa tranquilidade também impera em toda Altasmirim, a grande circular que liga a Zona Leste, a Zona Norte e também ao Distrito Industrial. O problema maior mesmo é lá na Alameda Cosme Ferreira e também na Avenida das Torres. Por aqui, pela Cidade Nova, mais especificamente na Noel Núteus, o trânsito, por enquanto, é bem tranquilinho. E a gente espera que assim seja, né? Porque a gente sabe que lá pelo outro lado da cidade, quem está saindo pela Zona Leste está tendo dificuldades, ou pelo menos estava até agora, com aquele ônibus com a pane mecânica na Rodrigo Otávio, que estava causando repercussões por toda a Cosme Ferreira.
Então, você que está nesse momento na Zona Norte, na Cidade Nova, não tente cortar caminho lá pela Estrada das Torres, pegar ali a Cosme Ferreira, não, que ainda há reflexos desse congestionamento. Então, a dica realmente é pegar a Noel Núteos, é pegar o caminho normal, que aparentemente para você pode ser um caminho maior, né? Você quer cortá-la por dentro, mas é que está completamente desobstruída essa saída da Cidade Nova e é o melhor caminho, sem dúvida, na manhã dessa quinta, né, Adeilson? Indiscutivelmente, Dani. Como o Alex Gomes está mostrando, o trânsito um pouco mais lento aqui, tem uma retenção passando do Terminal 3, mas é devido ao tempo de semáforo. Depois que nós passamos aqui do Terminal 3, passamos também da praça de alimentação, no S aqui, ó, da Cidade Nova, da Noel Núteos, já pegando a Max Teixeira, o trânsito é muito bom, tranquilinho. Realmente, a situação no trânsito mais dificultosa, a situação mais problemática está na Avenida das Torres e na Alameda Cosme Ferreira. Quem normalmente pegaria ali a Avenida das Torres, saindo da Cidade Nova, evite. A melhor opção, como nós já vemos, a gente está mostrando, desde a Noel Núteos até aqui a Max Teixeira, o trânsito é muito bom. Aqui na entrada do Mandon, um pouco mais de retenção devido ao tempo de semáforo, mas depois no sentido centro de Manaus, até que a fluidez é bem considerável na manhã desta quinta-feira. Melhor do que a Avenida das Torres, Dani. Normalmente as pessoas optam pela Avenida das Torres, achando que vão cortar caminho. Hoje não é alternativa nessa quinta-feira, sem dúvida nenhuma. Vamos seguir um pouquinho mais com vocês? Vamos ver como é que está um pouquinho mais na frente, Adeilson. Aparentemente tudo corre tranquilo, agora que são 7 horas e 9 minutos. Normalmente o trânsito, inclusive, é mais complicado aí nesse horário, né? Mas hoje está bem tranquilinho, como você costuma dizer. Tá sim. Inclusive, nós vamos aproveitar, já pedir aqui para o comandante Sérgio Eduardo Gomes dar um gásinho no nosso RC Cop para a gente chegar até ali a Torquato Tapajós para mostrar o fluxo de veículos. E realmente, Daniela Sayag, parece que todo mundo resolveu sair ali pela Avenida das Torres da Cidade Nova. Até porque aqui, ó, outra saída, Noel Núteos, Max Teixeira, até aqui a chegada é muito bom mesmo na manhã dessa quinta-feira. Inclusive 60 km por hora na Max Teixeira até a chegada da Torquato Tapajós. Olha só a Torquato Tapajós, ali um pouco lentidão. A gente está com um problema de travamento do sinal. Vamos ver. Adeilson, você me ouve bem, né? A gente teve um problema de travamento do sinal. Agora sim, a gente volta. Essa é a saída da Max Teixeira. Estão pegando aqui a Torquato Tapajós. Nesse viaduto, nessa passagem de nível, nesse retorno, tá tudo bem. Mas a gente viu ainda agora aqui, o Alex mostrou, quem está um pouco mais adiante aqui na Torquato, não existe nenhuma retenção, mas um volume de carros bem maior na manhã dessa quinta, né? Principalmente em frente aqui ao conjunto Santos Dumont. No mais, o condutor segue tranquilamente em direção ao centro de Manaus. De uma coisa, a gente pode ter certeza, Dani, a melhor opção para quem sai da Cidade Nova não é a Avenida das Torres, mas sim Noel Núteos, Max Teixeira, até aqui no prolongamento da Torquato Tapajós. Tem essa pequena lentidão devido ao grande número de veículos em frente ao conjunto Santos Dumont, mas depois deste ponto aí, o Alex mostra mais na frente, o trânsito segue livre, leve e solto, o condutor consegue imprimir, inclusive, 60 km por hora em direção ao centro da nossa cidade. Tá aí então a dica de trânsito ao vivo para você, direto do RC Cop. Você que mora na Zona Norte, na Cidade Nova e adjacências, o melhor caminho a seguir na manhã dessa quinta-feira, a gente sempre prestando serviço à população. Obrigada, Adeilson, Alex, comandante Sérgio. A gente volta a se falar então amanhã. Até lá. Em nome de toda a nossa equipe. Até lá, Dani. Você sabia que o brasileiro consome mais sal do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde? Isso é motivo de preocupação para médicos por causa aí das graves doenças que podem aparecer com o consumo exagerado desse produto, entre elas a hipertensão. O José Augusto Souza foi buscar dicas de como evitar futuros problemas de saúde e como manter aí uma alimentação mais saudável e gostosa ao mesmo tempo, por que não? É o que a gente vê agora no quadro Mais Saúde de hoje. Ele está em todos os restaurantes, escondido atrás do azeite ou na mesa à espera de um deslize. É um vilão desconhecido.
e eu já tive a oportunidade de conhecê-lo. No caso da Anatércia, o consumo de sal em excesso levou a problemas renais, mas ele também é inimigo de outro órgão vital, o coração. E se engana quem pensa que para se prevenir basta ignorar o saleiro. O sódio está presente em vários alimentos, especialmente nos condimentados e enlatados. Comida salgada dá sede? Que tal um refrigerante? Olha, refrigerante bem gelado mesmo, vai bem com uma boa pizza, uma boa pipoca também assim em casa. Mas essa bebida, especialmente na versão zero, é uma bomba de sódio. O brasileiro consome em média 12 gramas de sal por dia. É mais que o dobro do limite recomendado pela Organização Mundial de Saúde, 5 gramas. Ou seja, 5 pacotinhos desses distribuídos no preparo de todas as refeições do dia. A gente preparou um experimento para demonstrar o impacto do excesso de sódio no organismo. Vamos supor que esta vala seja o nosso corpo e a água, o sangue. Quando consumido em excesso, o sal aumenta o volume de sangue dentro das artérias. Com mais sangue para bombear, o coração fica sobrecarregado e daí surgem as doenças cardiovasculares. Esse excesso, ele fica extra forte. Isso pode originar arritmia, isso é perigoso, pode matar a pessoa. Ou isso pode, com a evolução do quadro, fazer com que o coração, depois de um certo tempo, ele ficou tão forte que ele começa a dilatar, ele começa a abrir. E aí vai originar insuficiência cardíaca, que também é perigoso. O cardiologista dá a receita para evitar esses problemas. Praticar atividades físicas, evitar refrigerantes e alimentos muito condimentados. E não é preciso levar uma vida insossa. Existem opções de sal mais saudáveis. O sal comum é o que mais tem sódio. O sal do Himalaia, que é aquele rosa, que está na moda, que é triturado, ele tem menos sódio. Mas ainda assim tem uma quantidade de sódio razoável. Agora o sal light, que é comercializado, ele chega a ter até 65% menos sódio. Outra dica é usar limão para dar aquela temperada. Natércia se libertou do saleiro. Com a rotina mais saudável, dá até para sair da dieta sem culpa, uma vez ou outra, e curtir um bom churrasco. Eu vou querer um pouco de sal, né? Ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro. É isso aí, tem que ter cuidado, gente, não pode vacilar não. Olha, no próximo domingo, dia 5 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Em lembrança à data, diversas atividades já começam a ser realizadas a partir de hoje aqui na capital. Na verdade, começou desde terça-feira. Todo mundo está falando disso, sobretudo as pessoas envolvidas nessas questões ambientais. Quem fala mais sobre essa programação é o secretário municipal de Meio Ambiente, Itamar Mar, com quem eu converso agora aqui no Manhã no Ar. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui, Itamar, tudo bem? Tudo bem, muito bom. Hoje vai ter uma inauguração bem esperada, sobretudo ali para os moradores do Japim, porque a Lagoa do Japim é uma sensação para muita gente que gosta de caminhar, que gosta de ficar ali um fim da tarde. Ela ficou fechada há muito tempo e hoje vai ser reinaugurada, é isso? Como você falou, essa semana ela está bem agitada. Na terça-feira nós entregamos o Parque da Juventude, o prefeito entregou o Parque da Juventude das Águas Claras e hoje nós oficialmente lançamos a Semana Mundial do Meio Ambiente pela Prefeitura de Manaus, com a entrega pelo prefeito Arthur Vigílio da primeira etapa da Lagoa do Japim. Na verdade, serão 3 eventos que ocorrerão lá. Será entregue a reforma da primeira etapa da Lagoa, que não ocorria há mais de 8, desde a sua inauguração, na verdade. Serão entregues também as obras do CREAS e um CRAS, que serão da Secretaria de Assistência Social. E a Manaus Ambiental lançará a obra do tratamento de esgoto da lagoa. Um grande desafio que nós temos, porque ainda um problema muito sério que a gente enfrenta é a questão do odor. E a Manaus Ambiental firmou um termo de ajustamento de conduta com o município e vai iniciar essa obra. E será lançado também hoje. Então, nós entregamos a primeira etapa da lagoa, entregamos os CREAS e os CRAS e lançamos essa obra. Fala um pouco mais desse trabalho do CREAS e dos CRAS. Esse é todo um trabalho voltado pela área de assistência social, que vai contemplar aqui a parte da Zona Sul e do Japim. E vai ficar dentro ali daquela área da Lagoa, dentro da Lagoa. Serão entregues hoje à população também, né, nesse complexo hoje que compõe a Lagoa aí, a primeira etapa. Nós precisamos exatamente que a Manaus Ambiental cumpra a sua parte, para que a gente possa também
lançar a obra da segunda etapa da Lagoa, que vai ser um grande parque da juventude. A gente sabe ali que a Lagoa do Japim é bem conhecida pelos moradores da área, como um ponto de lazer, como eu falei antes, as famílias acabam indo ali no final do dia, fazendo um lanche, passeando, e aí fazer Cooper, cuidar da saúde, com aquele cheiro nada agradável que tinha ali também não dava, né? Um dos motivos que ficou parado tanto tempo para a reforma foi especificamente esse, né? A Lagoa sempre ela continuou funcionando, mesmo precariamente, mas agora, com esse trabalho que a Manaus Ambiental vai fazer e o trabalho de biorremediação que nós estamos fazendo em paralelo, a gente pretende exatamente eliminar esse tipo de problema na lâmina d'água. Que horas vai ser então essa inauguração? A partir das 18 horas. Amanhã continua, amanhã uma outra programação. Sábado tem no Mindu, palestras e projetos ambientais. Sábado nós temos uma grande atividade pela parte da manhã, de 8 às 12, do Parque do Mindu. Toda uma atividade voltada à saúde e bem-estar, né? Esse vamos dizer, o evento do dia, com palestras, com caminhadas ecológicas, enfim, todo um trabalho que nós contamos com a participação das secretarias de saúde do município, de educação e com a participação de várias universidades, tanto particulares como as públicas de Manaus. Quer dizer, os professores universitários, sobretudo esses que trabalham na área de meio ambiente, vão participar, vão dar palestras, na área de saúde e meio ambiente. E vão dar palestras educativas para mostrar como ambientes como o Mindu podem e devem ser preservados para melhorar a qualidade de vida não só da vizinhança, mas de qualquer pessoa de Manaus que pode ir lá fazer trilha, fazer uma caminhada. Exatamente. E enfatizando bem a questão da interação meio ambiente e toda essa questão do meio ambiente com a saúde. O quanto é importante isso para a nossa qualidade de vida. Agora, o Parque do Mindu, ele também sofre a depreciação do tempo, de vândalos também. Teve uma época aí que o Parque do Mindu estava bem depreciado, pelo menos as estruturas que foram montadas em trilhas, pontes, estruturas ali da inauguração. O que vocês pretendem fazer para também revitalizar o Mindu? Bem, o Parque do Mindu, quando o prefeito Arthur Vigílio assumiu, um dos primeiros desafios foi exatamente nós reformarmos. Nós reformamos o Parque do Mindu, reformamos o Parque de Milhares e agora a Lagoa do Japim. O Parque do Mindu ele sofreu toda uma reforma. Em 2014, na época da Copa, ele foi entregue à população e hoje a frequência é muito grande. Tanto Daniela, que ano passado nós temos um controle de frequência lá. O Parque do Mindu, ano passado, ele teve mais de 100 mil pessoas frequentando o parque ao longo do ano. E o parque ele tem uma série de atividades. Então, hoje nós temos inclusive lá um grupo da UNAT que faz um trabalho lá muito bom com os idosos. Enfim, o parque ele tem uma agenda lotada o ano todo. Ele vive, né? O Parque do Mindu vive porque é uma das grandes referências que a gente tem de meio ambiente urbano. Quando a gente vê alguém de fora... São 40 hectares encravados aqui na cidade de Manaus, ainda com todo um trabalho que nós fazemos, toda uma luta para preservá-lo. Inclusive, quando vem alguém de fora, algum amigo, familiar, a gente normalmente vamos lá no Parque do Mindu, que é uma maneira que as pessoas têm de... Tem um café da manhã que voltou aos domingos lá também. De ver a trilha, de estar ali no meio da floresta, sem precisar se deslocar necessariamente para uma floresta afastada de Manaus, uma floresta urbana, e que a gente tem que ajudar a preservar todos nós. Por falar em ajudar a preservar, queria que você falasse das 400 mudas que vão ser plantadas no domingo e como a população pode e deve fiscalizar para que essas mudas virem árvores de verdade, possam fazer sombra, nossa cidade mais bonita, com melhor qualidade de vida, Itamar. O grande desafio nosso desse ano da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme a determinação do nosso prefeito, é exatamente nós plantarmos 10 mil mudas na cidade de Manaus. Nós temos um paradoxo que os nossos logradouros públicos há um déficit com relação a essa questão da arborização. Então, nós temos a meta do Arboriza Manaus plantar 10 mil mudas até o final do ano e domingo, no Dia Mundial do Meio Ambiente, como ato simbólico, nós vamos fazer o plantio de 400 mudas no Complexo Viário 28 de Março, ali na entrada do aeroporto, onde nós convidamos toda a população para participar desse evento. Que horas vai ser? Vai ser a partir das 9 horas. 9 horas, tá. Nós pretendemos, no horário entre 9 horas até meio-dia, quase cumprir esse. Vamos distribuir mudas também para a população lá, que é o nosso trabalho que nós fazemos dentro do Arboriza Manaus. Nós fazemos o plantio em logradouros públicos, que compreende, no caso, canteiros centrais, praças, áreas verdes, e fazemos também a distribuição de mudas. Até o mês passado, nós já distribuímos para a população mais de 270 mil mudas. A Secretaria do Meio Ambiente, então, vai estar, gente, naquela nova obra que tem ali, aquele reordenamento que tem na Torquato Tapajós, finzinho ali da Torquato, em frente ao aeroporto. Em frente ao aeroporto, quando a gente vira. Isso,
São 9, naquele retorno. Aquele retorno. Tem aquele gramado que a gente sabe ali na frente. Então, 9 horas da manhã nesse domingo, 400 mudas vão ser plantadas e distribuídas. E é legal levar a família, né? Já pensou a gente acompanhar, de repente você planta uma árvore naquele local, que é um local de grande circulação, ela vai crescendo, aí daqui a alguns anos você fala para filhos e netos, olha, essa árvore foi plantada por mim. É um exemplo mesmo, ali é o cartão de visita da cidade, porque é o portão de entrada de quem chega de avião na cidade de Manaus, e ter de repente uma árvore ali que vai crescer, plantada pelas suas mãos, é um evento muito bacana para as famílias, né, Itamar? Para estar lá no domingo de manhã participando. E a gente está exatamente fazendo esse ato simbólico no Dia Mundial do Meio Ambiente, né, porque entre os vários fatores, entre os grandes desafios que nós temos na cidade, é exatamente diminuir o vandalismo que ocorre com o plantio que nós realizamos de mudas, né, nos canteiros. Algumas pessoas destroem ou roubam as mudas? Destroem, roubam. É uma situação que cada vez mais a gente apela à população no sentido de que contribua, porque o poder público ele faz a sua parte. O poder público faz a sua parte, mas ainda há esse muito. Nós temos, por exemplo, na João Batista, que é a nossa vitrine principal de todo um trabalho, que nós fazemos um trabalho já ali desde o início da gestão do prefeito Arthur. A gente está ali fazendo um trabalho, mas a gente constantemente se depara com situações de atropelamento de árvores, entendeu? Com árvores que são quebradas. Isso para a gente é um grande desafio e a gente apela à população que cuide, porque o trabalho, existe todo um investimento que é feito com relação a essa atividade, que são custeadas pelo fundo e por medidas compensatórias, não tem recurso do Tesouro. A gente usa as medidas compensatórias e recurso do fundo para custear isso. Mas você tem pessoal, você tem insumos, você tem a própria muda, que como o nosso plano diretor prevê que ela tem que ser a partir de 1,5 m, então há necessidade de quando cultivar, né? Cultivar e manter. Então, é um trabalho que a gente vem cada vez mais fazendo com relação a isso, ou seja, acabar com... nosso grande desafio é esse, é contribuir para que Manaus deixe de ter os seus logadouros públicos hoje como um referencial de que a gente temos um pouco verde nessa área, que se contrapõe em função dos quintais e das áreas verdes dos fragmentos florestais existentes na cidade. Verdade, as pessoas esperam, né, que Manaus, por estar no meio da Amazônia, seja muito mais arborizada do que é de fato. Então a gente tem que contribuir, quando é feito projetos como esse, a gente tem que contribuir, cuidar, que as árvores efetivamente cresçam, porque além de deixar a cidade mais bonita, a gente sabe que diminui muito, estudos mostram isso, os pontos de calor, né? A gente tem uma cidade muito quente, as sombras das árvores, a exemplo do que acontece, por exemplo, na Getúlio Vargas, que eu acho que é uma das ruas mais bonitas ali de Manaus, justamente porque tem aquela arborização central que é tão bem preservada. Itamar Mar, secretário municipal de Meio Ambiente, muito obrigada pela sua presença. A gente espera realmente que a população se engaje nesse projeto, não só nessa Semana do Meio Ambiente, mas para a vida toda. Eu que agradeço, Daniela, e pedir à população que cada vez mais contribua com o meio ambiente. A Prefeitura faz a sua parte, mas nós precisamos fundamentalmente da participação da população nesse trabalho, porque o meio ambiente é qualidade de vida e serve para todos nós. Muito obrigada, Itamar. A gente volta a falar agora sobre o julgamento do caso Marceline. A Thea Morel está no Fórum Enoque Reis, acompanhando a movimentação desse segundo dia de julgamento. A gente volta agora com ela a falar ao vivo. Ela traz mais informações para a gente. Thea, como é que está aí a movimentação? Quem já chegou para esse segundo dia de julgamento? Olha, Daniela, como a gente pode ver, a movimentação hoje aqui, pelo menos na frente do Fórum Enoque Reis, ela é bem maior do que ontem, né? Todas essas pessoas que estão aqui estão realmente esperando para entrar no Fórum Enoque Reis, né? Por enquanto, o acesso é apenas para os funcionários que estão organizando todo o trabalho lá, porque, como a gente sabe, não tem só o Tribunal do Júri, mas tem também várias outras varas que funcionam aqui dentro do Fórum Enoque Reis, né? E hoje deve ser um dia muito importante, principalmente para aquelas pessoas que são estudantes de direito e que acompanham a questão jurídica, né? Que acompanham os julgamentos, para advogados, para pessoas que são dessa área legislativa, né? Dessa área de legislação, que lidam com as leis aqui da nossa cidade. Isso porque é um movimento, é um momento, na verdade, para que esses estudantes possam acompanhar de uma maneira muito mais efetiva como realmente acontece o julgamento. Hoje é um momento muito importante, porque a gente tem o Ministério Público, a acusação, né, dando todas as suas teorias, e depois a gente tem a defesa. Então você tem ali dois lados de atuação do direito que são muito importantes
justamente a acusação contra a defesa e como eles interagem dentro de um julgamento que seja real. Como a gente já falou, esse julgamento não tem hora para acabar. Por enquanto, aqui pela porta da frente, ninguém chegou ainda. O juiz Mauro Antoni, na verdade, ele entra por uma outra porta, aquela que a gente mostrou antes, que é a porta da audiência de custódia. Os 5 réus também, eles chegam escoltados pelo carro do sistema penitenciário, né? Eles entram para um subsolo onde tem uma custódia e somente no momento do julgamento é que eles são encaminhados para o tribunal do júri. Existe uma passagem lá por trás, que foi ontem, inclusive, que a gente fez a imagem da Marceline entrando no julgamento junto com o Rafael Leal, junto com o Charles McDonald, a Karen Marques e com o Ednei Costa, né? Foi por essa passagem que a gente conseguiu chegar bem pertinho ali dos 5 réus, trazer essa imagem aqui para a Crítica na TV. E hoje a gente também vai continuar acompanhando esse julgamento previsto para começar por volta de 9 horas. Antes disso, o Tribunal do Júri vai ser aberto, ele fica aqui no térreo, né? Todo mundo vai poder acompanhar de perto esse julgamento, né? Provavelmente o juiz vai falar antes, o advogado de defesa. Ele não deve adiantar como é a defesa, mas ele também deve se pronunciar. E também o promotor Rogério Marques, que ontem só falou no fim do julgamento. O que interessa, na verdade, hoje, né, Daniela, é o veredito. Hoje é um momento muito mais mesmo para os estudantes de direito, para acompanhar as teorias em relação a toda essa história, para a gente ver aí, já ter uma noção de como é que vai ser o desenrolar desse folhetim. Mas o que interessa mesmo é saber se Marceline Schumann e os outros 4 réus vão ser condenados, considerados culpados ou inocentes. Obrigada, Thea Morel, pelas informações. A Thea continua lá, né, Thea, acompanhando, vai entrar com todos os detalhes ao vivo. Também a reportagem durante o dia, depois ela entra ao vivo no Alô Amazonas com o Wilson Lima. Cobertura completa no final do dia no A Crítica na TV. Se é que vai acabar até a hora do A Crítica na TV, que começa agora às 6h30, começa mais cedo, agora 1 hora de A Crítica na TV para você. E aí a gente tem que saber se até às 6h30 da tarde vai ter terminado ou não. Senão a gente traz esse veredito amanhã aqui no Manhã no Ar. Vamos ver o desenrolar dos acontecimentos. Obrigada, até por enquanto. Bom trabalho aí. Por falar em Wilson Lima, a gente vai direto para o estúdio da Rádio A Crítica. Ele também está ao vivo na 93.1 e agora conversa com a gente aqui no Manhã no Ar. Olá, Wilson, tudo bem? Oi, Dani, tudo bem? Ó, bom nem dia. combinamos, mas estamos de amarelinho os dois. Tudo bem? Tudo bem. Wilson, o governo federal liberou a criação de peixes não nativos aqui nos nossos rios, é isso? Ainda não. Ainda não. O pessoal da produção me disse que já. O que acontece é o seguinte, quem liberou foi o governo do estado. Ah, do estado. É, exato. O que acontece? O governo do estado sancionou ontem uma lei que permite a criação de peixes não nativos na região. Só que o Ministério do Meio Ambiente é contra essa lei e quer que essa lei seja revogada. Inclusive, o Ministério Público Federal também já pediu que o governo do estado se explicasse sobre essa situação e levou em consideração o posicionamento de alguns órgãos ambientais que alegam que essa decisão pode ser uma ameaça e pode causar graves consequências ao meio ambiente, né, e às outras espécies que habitam aqui na Amazônia. Ainda não temos aqui um posicionamento do governo do estado sobre essa situação, né, sobre esse posicionamento que foi publicado, inclusive, na Folha de São Paulo, e há, inclusive, uma declaração do ministro do Meio Ambiente, que é o José Sarney Filho, que é do PV do Maranhão. É muito preocupante mesmo. A gente sabe, Wilson, que a introdução de novas espécies já foi desastrosa, né, em vários outros lugares do país. Aquele caramujo africano entrou dessa maneira, né, chegou a entrar no Brasil como um prato, uma iguaria aí da culinária e causou todo o transtorno no país inteiro. Ele entrou, se eu não estou enganado, pelo Nordeste, essa criação. Hoje em dia é um problema em vários lugares, aqui em Manaus, inclusive, porque ele se reproduziu, se alastrou e virou uma praga. O que a gente tem que realmente ter muito cuidado, a gente entende que tem que incentivar a geração de renda, a economia, sem dúvida nenhuma. A atividade pesqueira é uma atividade natural da nossa região, a gente tem muita água, consome muito peixe, tem aí know-how para produzir e exportar. Sem dúvida nenhuma, ninguém aqui está discutindo esse assunto. Agora tem que ser tomado, redobrado, triplicado aí, os cuidados têm que ser triplicados para que não ocorra uma mistura com espécies nativas, que a gente tem um resultado aí que não se sabe nem qual é, né, Wilson? Isso tem que ter cuidado mesmo. E
tem outra coisa que foi colocada aqui pelo ministro do Meio Ambiente. A Amazônia é tão grande, temos tantas espécies que não há tanta necessidade de você trazer uma espécie que não seja nativa. E eu imagino que tem até espécies aí que a gente ainda nem descobriu, viu, Dani? Nessa imensidão da Amazônia. Os cientistas do INPA, eles têm, por exemplo, uma margem aí entre 1.500 e 3.000 espécies de peixes, quer dizer, no mínimo tem 1.500, pode chegar até 3.000 espécies diferentes de peixes nos rios na Amazônia. É muita coisa. Deles, apenas 47, 50 tem aí valor comercial, além dos nossos tradicionais, né, que a gente já sabe, pirarucu, tambaqui, tem os populares pacu, sardinha, tem outros vários, mais de 40 peixes que têm um valor comercial, seja interno, seja para exportação. A gente sabe que os bagres, né, os peixes lisos, não tem tanto valor comercial internamente, mas podem ser exportados, exemplo do que acontece para a Colômbia, ou mesmo internamente para sul e sudeste do país, onde são apreciados. Então a gente sabe que a gente tem um potencial gigante, não está aí na quantidade, na qualidade e na pouca variedade de espécies. O problema da pesca, né, do setor pesqueiro, é muito mais relacionado a investimentos. A gente tem aí uma central de armazenamento há anos ali estragando, que não é usada. É muito mais uma questão logística e de infraestrutura do que de espécies de peixe, porque isso aí a gente tem para dar e vender, né, Wilson? É verdade. E nós temos aqui um exemplo muito simbólico na Amazônia, que é a história do baiacu, que é aquele peixe que você pega no momento em que ele sai da água, ele incha, né? Não sei se você já viu, ele incha. É um peixe que a gente pesca e descarta, né? Ninguém consome aquilo aqui na Amazônia. Mas lá no Oriente, lá no Japão, isso faz um sucesso e é caro. E é uma alternativa de renda, sem dúvida nenhuma, para as pessoas, desde que seja feita de uma maneira consciente, respeitando as regras brasileiras de cuidados com o meio ambiente. Agora, Wilson, vou mudar de assunto. O presidente interino aí, Michel Temer, aprovou um pacote bilionário de reajuste para o funcionalismo federal. Começou aí com muita polêmica o governo dele. Pois é a chamada pauta-bomba. E isso daí vai causar um impacto, Daniela Saeg, nos próximos 4 anos nas contas públicas de 58 bilhões de reais. Ou seja, é muita coisa para um país que está no momento de crise, num momento complicado. O líder do governo, do atual governo na Câmara dos Deputados, disse que daí já estava previsto no orçamento de 2016. Inclusive, houve um apoio por parte de maioria dos petistas, uma vez que essas conversas já tinham sido feitas no governo Dilma Rousseff. Então, haverá aumento para várias áreas, inclusive para o Judiciário, para o Executivo, para o Legislativo, para a Procuradoria-Geral da República, e as primeiras medidas aprovadas nesse sentido foram para o Judiciário. Os aumentos são de 16% a 40%. Por exemplo, os ministros do Supremo Tribunal Federal, que é o maior salário do funcionalismo público, é o teto, passam a ganhar R$39 mil. O salário antes deles, o salário atual deles é de R$33 mil, vai passar para R$39 mil. É claro que isso daí deve ser parcelado, e isso vai ser negociado com cada categoria, de que forma que esse aumento vai dar. Cada um tem um percentual diferenciado. Agora, com relação à questão do Judiciário, Daniela Saeg, isso daí tem um efeito cascata, porque uma vez que você aprova o aumento de salário do Supremo Tribunal Federal, aí, consequentemente, você tem que passar esse reajuste para o Superior Tribunal Eleitoral, você passa também para o Superior Tribunal Militar, passa também para o Superior Tribunal do Trabalho, e aí passa para os tribunais federais, vai passando para os tribunais estaduais e assim consequentemente. É um efeito cascata, né? Todo mundo vai ter que ter esse aumento. Se você tem também na Casa Legislativa esse aumento, lá em Brasília, e aí você tem também no Legislativo Estadual. E isso já está decidido, vai ser assim, né, Wilson? Não tem aí mais dúvida, não precisa de aprovação de ninguém. Não, já está decidido. Ainda mais quando se trata de aumento salarial e para categorias aí que
tem o poder de decisão. E são chave nesse momento, né? Sim. Eu acho que Legislativo, judiciário. Exatamente. Vamos dizer que ele deu aí um agrado, né, para todo mundo, vai ficar todo mundo contente O que está sendo negociado em algumas categorias é como esse aumento vai ser dado, né? Tem umas que vai ser parcelado o aumento, né, em 4 anos, por exemplo. Um aumento de 5% agora, mais 5% no ano que vem e assim sucessivamente. Quer dizer, não é um impacto imediato, é um impacto esse que tem aí nas contas públicas, mas que vai ser diluído ao longo dos anos, até porque existe, felizmente, uma expectativa da gente sair dessa crise, claro. né? Porque pior do que está, não dá pra Até o ficar. final desse ano, o impacto deve ser de 1,1 bilhão e meio de reais. Que ainda assim é muita coisa. É muita coisa. Obrigada, Wilson Lima, pelas informações, por esse papo na manhã dessa quinta. Uma grande quinta para você e para os ouvintes da Rádio Crítica. Para você mesmo, até amanhã. Tchau, tchau, até lá. E o Magazine, hein? A gente vai ver agora o que vai ser destaque no programa de hoje. Vamos lá. Oi, Dani, bom dia! Olha só, hoje você e o pessoal aí de casa vão conhecer um pouco mais sobre os cães farejadores, como que eles são treinados para ajudar na solução de casos da Polícia Militar. Tudo isso no quadro Vida Animal. E mais, o Magazine vai te dar dicas das novas tendências de cortes para os meninos. E a receita do dia é um delicioso creme de frango para você fazer aí na sua casa. Então, Dani, a gente espera por você e, é claro, todo mundo que está ligadinho aí no Manhã no Ar. Grande beijo e até daqui a pouquinho. 7h42, estamos de volta aqui no Manhã no Ar. Agora a gente vai falar de música. Manaus e Parintins vão receber apresentações da 10ª edição do projeto Violas Brasileiras. Eu volto então a falar com o Márcio Azevedo, que tem mais informações sobre esse evento pra gente. Márcio, como é que vai ser essa programação? Já fiquei interessada, hein? Deve ser super bacana. Conta pra gente como é que vai ser, como é que serão essas apresentações aí da Viola Brasileira. Dani, olha só, o Violas Brasileira é um recorte desse ano. O projeto, inclusive o Genivaldo Almeida me explicava que é do Sesc, é o Sonora Brasil, que dependendo da temática, pode mudar a temática. No biênio passado foi canto. Esse biênio vai ser a viola. Ano que vem eles mudam o instrumento. Não é isso, mesmo, é assim que funciona o projeto, né, Genivaldo? Então, o Sonora Brasil é um projeto temático, como você estava falando, a cada ano, a cada biênio ele é desenvolvido temas e ele é identificado com a música histórica brasileira. Esse ano estamos recebendo, começando hoje, amanhã, depois e domingo, recebendo o tema violas com 4 recortes, né? Vamos ter violas de concerto, violas singulares, violas caipiras e violas do Nordeste. Como é que eu diferencio? Eu que não sou inteirado no mundo da música, principalmente dessa parte de cordas, como você diferenciar esses 4 recortes? Então, a viola de concerto é o instrumento utilizado para música de concerto, já está falando. A viola no Nordeste são retratado aquelas músicas de repente. A viola caipira, a do Sudeste do país, né, principalmente dos interiores de São Paulo e Goiás, onde se pratica a música com aquele... sertanejo clássico, né? Sertanejo clássico, positivo. E tudo instrumental. Os espetáculos são gratuitos, os concertos. Você pode comparecer a partir de hoje, às 19 horas, lá no Cauã. Onde fica o Cauã? O Cauã fica ali na Monsenhor Coutinho, no centro, é o Centro de Artes da UFAM. Agora, as pessoas, como é gratuito, a gente supõe que tem que chegar um pouquinho mais cedo, porque quem gosta de música e música boa vai ter bons espetáculos aí. Positivo, né? Os portões estarão abertos a partir das 18 horas. O espaço, ele comporta em média umas 80 pessoas. Então, se você quer prestigiar e conhecer o projeto, é bom chegar com um pouquinho de antecedência. E lá em Parintins, como é que vai funcionar? Que horas, em que local? Então, Parintins vai ser no SET, lá em Parintins, uma escola de tempo integral. E o projeto começa a partir do dia 4, 5, 6 e 7. Primeiro vem as apresentações, acontece aqui em Manaus, depois segue para lá. O grupo que apresenta hoje em Manaus é o Violas Singulares, apresenta hoje, amanhã já viaja para Parintins e faz o concerto no dia 4.
Genivaldo, muito obrigado pelas suas informações. A gente reforça o convite. Como você bem colocou no início, né, Dani, se interessou, eu também. Eu gosto muito de ouvir, principalmente violeiros. Tenho uma tradição de família que trabalhou muito nessa área rural e eu cresci ouvindo música sertaneja, principalmente modas de viola. Então é capaz de ver um dia que vão ter apresentações desses violeiros do Nordeste, que eu também gosto, que tocam de repente para ir lá. Fica o convite para todo mundo e, como ele disse, chegue cedo porque é gratuito e as pessoas com certeza vão lotar ali o palco do Cauã, aqui em Manaus e lá em Parintins também. Obrigada, Márcia Azevedo, pelas informações. Agradeço também ao Genivaldo. A gente deseja muito boa sorte no evento, né? Sorte nunca é demais, mas a gente já sabe que vai ser um sucesso, porque faz parte aí da raiz brasileira. Quem não gosta de uma modinha, quem não gosta desse som tão gostoso pra gente curtir e levar a família, vai ser um sucesso sem dúvida nenhuma. Uma ótima quinta pra você, Márcia. A gente se fala amanhã. Até lá. E hoje tem o 3º capítulo da novela Escrava Mãe, um super sucesso. Você tem acompanhado, né? Uma produção realmente, iluminação, direção de fotografia, figurinos, cenários, tudo aqui na TV A Crítica Record. Vamos ver um pouquinho então do que vai acontecer no capítulo dessa quinta. Você tá assim por causa daquele homem, o noivo da Sinhazinha que tu conheceu. 3º capítulo. Preciso avisar a Sinhazinha. Desesperada, Juliana tenta fugir. Tá indo pra onde com essa pressa toda? Mas essa foi sua pior escolha. Pensou que é mesmo escapar, escrava? Nesta quinta, às 7h30 da noite. Eu já falei pra me soltar! Você vai aprender a nunca mais botar as mãos em mim! Juliana, o que você fez? O que eu faço? 3º capítulo de... Você vai ser punida, Juliana. Você vai pro tronco. Escrava Mãe. Bacana, né? E o fim de semana vai ser de muita luta no octógono. A primeira edição do Amazon Champion Fight pretende revelar novos lutadores por aqui. Uma oportunidade para quem ainda corre atrás de um espaço no cenário local de MMA. Vale a pena a gente conferir e apoiar. O torneio acontece na próxima sexta-feira. 11 lutas devem agitar a noite de quem comparecer na Academia Márcio Pontes, na Alvorada 2. Nesta primeira edição, o Amazon Champions Fight vai trazer para o octógono lutadores poucos conhecidos. É uma boa oportunidade para quem ainda corre atrás de espaço no cenário local do MMA. Novos talentos que estão surgindo, né? Atletas que ainda não fizeram sua primeira luta ou tem uma ou duas lutas, ainda tem um cartel ainda um pouco pequeno. Uma das apostas é Alisson, de 19 anos, que vai para a terceira luta na categoria até 57 quilos mosca. Apesar da pouca experiência, o atleta está confiante. A gente bota Deus na frente e procura fazer um bom trabalho, cara. E busca um bom resultado, só chegar lá e fazer um bom trabalho, entendeu? Outro que vai entrar no octógono é o Marcelo Louro. O lutador é mais experiente. Tem um cartel de 10 vitórias e 3 derrotas. Ficou um ano parado por conta de lesões. Agora ele garante que está 100%. E eu tô preparado, né? Em ritmo aí de treino, sem lesão. E se Deus quiser, eu não vou deixar na mão dos juízes, não. Vou para finalizar ou nocautear. E para que tudo ocorra bem na hora da luta, a preparação é necessária. A gente faz o treinamento de manhã, para a parte física, né? À tarde faz o submisso, que é a parte de luta, e à noite é MMA. Então a gente faz o planejamento justamente para suprir a necessidade do atleta no condicionamento físico dele. Quem quiser conferir, segue o convite. Os ingressos serão vendidos aqui mesmo no local. A partir das 19 horas, inicia com as lutas de Jiu-Jitsu Kid e às 19h40 já inicia com o MMA profissional. Vem prestigiar o evento. E falta pouco para o Festival Folclórico de Parintins, cerca de 3 semaninhas aí, né? E o programa Arena dos Bumbás, comandado pela nossa querida Carol Queiroz, aqui na TV A Crítica, preparou um material muito especial que mostra como é que estão sendo feitas as alegorias de Garantido e Caprichoso para essa grande festa. Hoje a gente acompanha o processo de criação dessas alegorias, vamos ver. A arena
A concepção da palavra arena exatamente é que você usa dessa perspectiva de ter ali embaixo um espaço de um teatro a céu aberto. E como toda peça de teatro, você precisa dessa dinâmica. E a alegoria, ela que dá totalmente a identidade para a concepção da música, da aparição do item e da dinâmica, da inovação e da emoção. Na média das alegorias tem 11 a 10 módulos, né? Isso alegorias compactas de apresentação de itens coletivos. Mas também tem os módulos, que são apresentações sazonais, dependendo do projeto temático da noite. Se o boi vier volumoso, gigantesco, né, mais do que o outro, ele vem preparado para, entre aspas, engolir o outro na arena. Mas nem sempre esse grandiosismo, esse lado gigantesco, ele é tão surpreendente. Os que apostam em módulos menores é uma aposta arriscada, mas é uma aposta que muitas vezes dá certo. É uma verdadeira indústria, uma fábrica de profissionais que dão a vida. Eles dão, na verdade, a beleza interna do que é feito, transmitido essa beleza externa. Uma alegoria nota 10, ela tem que ter beleza, inovação, emoção e principalmente alma. Esses ingredientes é vital para que o artista diga assim: eu estou levando algo que Deus me deu esse dom, eu estou levando para a arena e esse mesmo sentimento vai acontecer lá. Esses ingredientes explodindo na arena, você impactando na torcida, emocionando o jurado e o apresentador conseguir vender da forma como você concebeu, você corre para o abraço. A alegoria em si ela é um suporte cenográfico. 10 anos atrás, uma estrutura tinha em média 400 metros quadrados, por 8 de altura, 9 de altura. Hoje nós trabalhamos com 600 metros quadrados de estrutura e 19 metros de altura. É um palco que nós construímos ao ar livre. São vários palcos, na verdade, por noite. Em média, são 4 palcos por noite. E com cenas diferentes. E os nossos itens são os atores. Sem a estrutura em si, digamos assim, que a aparição do item, o momento do item, ele fica um pouco desvalorizado. Na verdade, as estruturas elas têm um elemento comparativo, que é a imponência, é o porte. E acabamento, isso conta também no regulamento. E o que diferencia uma da outra é justamente a concepção, é o momento em si. Então, cada estrutura pede uma plástica diferenciada. Eu vou falar como um artista que faz alegoria também, que além de coordenador também construa alegoria. Na verdade, a nossa satisfação, a nossa recompensa de todo o sacrifício que fazemos dentro do galpão é ver a nossa criança crescer dentro da arena. Digamos assim, nós acompanhamos o processo desde o início, como se ela estivesse engatinhando, e de repente tu está com a peça adulta construída ali dentro e acontecendo. É mágico, né? A gente vê essas alegorias gigantes entrando, se formando, se movimentando. Parecem figuras de verdade. Quem acompanha o Festival de Parintins é encantado com o trabalho desses verdadeiros artistas natos que Parintins produz. Olha, e daqui a pouco, logo após o Fala Brasil, tem Hoje em Dia aqui na tela da TV A Crítica Record. Quem traz os detalhes do programa de hoje pra gente é a Ticiane Pinheiro. Fala, Tici. Você vai conhecer os famosos mais bem vestidos do momento na Batalha dos Looks. E ainda uma receita de dar água na boca. Dalton Rangel ensina a fazer cookie de chocolate. Não perca daqui a pouquinho no Hoje em Dia. Até mais. Até mais, até lá. 7h54, Manhã no Ar tá terminando. A gente agradece muitíssimo a sua companhia na manhã bem cedinho aí dessa quinta-feira. Desejo uma ótima quinta-feira para você e convida para você continuar com a gente. A nossa programação agora tem Fala Brasil. Eu e você, a gente se vê amanhã às 6 em ponto aqui no Manhã no Ar. Tchau, gente, até lá.